bem-vindos, queridos e amados alunos e alunas do curso Mater Dei de Teologia Bíblico-Doutrinal. Nós estamos nesse 14º módulo e hoje, nessa quarta aula, nós vamos dar continuidade já ao quinto bloco de História da Igreja. Nós vamos falar hoje desde o século XVI ao século XVII. Para tanto, vamos pedir a Deus que nos ajude, nos ilumine, nos proteja nessa aula, nos dê o dom do entendimento, o dom do conhecimento, da sabedoria, para que possamos viver aquilo que nós aprendemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora, no século XVI, da história da Igreja, nós vamos estudar a pseudo-reforma. Nós não chamamos de reforma, como muitos falam, que não houve reforma nenhuma. Houve uma pseudo-reforma, ou seja, uma falsa reforma. Então, é em cima dessa perspectiva, dessa concepção, que nós aqui no nosso curso nós adotamos. Bem, ninguém há que negar que possa a necessidade inadiável de uma boa reforma eclesiástica no século XVI. Havia, de fato, uma urgência de se reformar, havia uma necessidade de uma reforma eclesiástica já no século XVI. Entretanto, várias circunstâncias a retardavam, pois nem era fácil uma reforma em grande escala, nem eram suficientes as reformas parciais que se apreendiam em alguns pontos. O mal estava bastante generalizado, como o patenteou o protestantismo. Portanto, urgia uma reforma geral. Mas a que intentou Martinho Lutero não foi construtora, senão uma desastrada pseudo-reforma. Quais foram as causas remotas dessa pseudo-reforma engendrada pelos reformistas protestantes? Bem, indiretamente concorreram para a anarquia religiosa do século XVI os seguintes pontos. Primeiro, as lutas dos papas com os imperadores alemães. São Gregório VII, o verdadeiro reformador, sofreu de Henrique IV a criação de um antipapa e foi morrer no exílio. Frederico Barbarroxa, antes de vencido por Alexandre III, opôs-lhe sucessivamente 2 antipapas. Fora dessas lutas gigantes, quantas outras de funestas consequências. Segundo, o cativeiro de Avignon e o cisma ocidental. Devido às desordens na Itália e na anarquia em Roma, passaram a residir em Avignon os sumos pontífices desde Clemente V até Martinho V. Este afastamento de Roma durante 70 anos provocou o cisma subsequente, em que as nações aderiam a qualquer dos pontífices, guiados mais por critérios políticos do que por jurídicos e religiosos. Terceiro, a questão das nomeações dos bispos. Na Alemanha, o governo tinha muita influência na escolha dos prelados. Os filhos dos nobres, em geral cavaleiros e possuidores de feudos, eram preferidos, ainda que desprovidos de qualidades indispensáveis ao episcopado. Não se pode isentar de culpa a cúria romana nesse malfadado sistema à escolha dos prelados, sobretudo quando se sabe da exigência de grossas contribuições pecuniárias que afastavam das posições honoríficas os eclesiásticos pobres, embora fossem idôneos. Quarto, a supremacia dos concílios. Embora jamais admissível, a doutrina da supremacia dos concílios sobre os papas, tese defendida nos concílios de Constância e Basileia, se podia concorrer para formar rebeldes, sendo ela mesma um grito de revolução. Quinto, o ambiente geral da cristandade. No Oriente, o Santo Sepulcro reclamava libertadores. Na Alemanha se espalhava cada vez mais ostensivo descontentamento, quer em assuntos religiosos, quer meramente civis. No Sul, a invasão dos turcos. Sexto, o luxo na Cúria Romana. Os pontífices da Renascença, honestos pessoalmente, mantinham uma corte muito luxuosa e, descuidando-se dos interesses religiosos, davam preferência aos da literatura e das belas artes.
Os cardeais, nem sempre exemplares, adotavam a mesma suntuosidade. E a cristandade manifestava seu desgosto por se ver sobrecarregada de impostos que sustentassem aquele Fausto na corte pontifícia. Sétimo, o proceder do clero. Devido à simonia e aos maus exemplos do alto, não se podia esperar bom procedimento no clero inferior, nem mesmo nos conventos de algumas ordens. Nono, a influência dos humanistas. Bem que na Itália os humanistas houvessem obtido a proteção dos papas e na Alemanha os antigos humanistas fossem ilustres pela severidade dos costumes e pelo respeito à Igreja, a nova geração humanista alemã se caracterizava pela sátira mais grosseira dirigida contra a teologia escolástica, as ordens religiosas, as universidades e outras instituições eclesiásticas. 10º, o mal-estar, especialmente entre os cavaleiros e os camponeses. A cavalaria perdera sua influência desde a invenção da pólvora e a consequente formação dos exércitos permanentes. Os campônios ou camponeses viviam oprimidos pelas classes superiores, que faziam reviver em seu favor o antigo direito romano. Essas foram as causas remotas. Agora, quais foram as causas próximas? Bem, Martinho Lutero constitui a causa próxima único na pseudo-reforma. Por quê? Primeiro vamos analisar quem foi Martinho Lutero. Bem, a vida de Lutero. Ele nasceu na Saxônia, em Eisleben, em 1483. Estudou em Magdeburgo e Eisenach, passando depois à Universidade de Erfurt, onde arranjou alguns amigos entre os humanistas. Aí resolveu fazer-se monge agostiniano. Ignora-se o motivo dessa entrada no convento. Buscar a paz da consciência no recolhimento e oração, penitenciar-se com medo da justiça divina, seguir as inclinações do hipocondríaco, aumentadas pela morte de dois amigos, um fulminado por um raio e o outro num duelo? Não se sabe. No mosteiro conformou-se exteriormente com as regras, mas sem se aplicar tanto às penitências a que mais tarde aludiu. Até foi dispensado de vários exercícios no noviciado, em atenção às perturbações e escrúpulos de que ele mesmo padecia. Esse estado d'alma o levou a fazer muitas confissões gerais e a mudar constantemente de confessor, até que um deles o declarou doido. Aos 24 anos, em 1507, foi ordenado sacerdote, mas quase abandonou o altar durante a ordenação. E a questão da defecção interior? Bem, Lutero era orgulhoso, iracundo e sensual. Não se aconselhava com ninguém, pouco rezava, e assim perdeu a coragem para vencer as paixões. A Universidade de Wittenberg, fundada em 1502, precisava de um professor de filosofia e Lutero foi nomeado em 1508. Desprezador da escolástica, admirador dos humanistas e leitor assíduo dos teólogos nominalistas, não tinha Lutero sobre os dogmas conhecimentos suficientes que lhe permitissem explicar as doutrinas teológicas e a mística daqueles tempos. Seu provincial, João Staupitz, era bastante fraco para condenar Lutero, embora não se atrevesse a aprovar suas opiniões. Em 1510, Lutero foi a Roma como representante dos agostinianos observantes, que relutavam em unir-se aos conventuais como ordenado superior geral, visto que temiam dessa união incorrerem no relaxamento dos conventuais. Lutero, que fora escolhido em razão de sua argúcia e audácia, abandonou a causa que devia defender. Voltou de Roma inimigo dos observantes e, regressando a Wittenberg, passou ao mosteiro dos conventuais. As 4 semanas que Lutero passou em Roma de Leão X deixaram-no escandalizado, mas com a fé não abalada e disposto a matar todos os que negassem obediência ao Papa, como afirmou mais tarde. Para substituir Staupitz na Cátedra de Sagrada Escritura em Wittenberg, Lutero foi promovido ao doutorado em Teologia em 1512. Dedicou-se então aos estudos bíblicos
e, simultaneamente, foi visitador dos conventos da sua província por inexplicável preferência de Staupitz. A indisciplina dos mosteiros nada sofreu com a rapidíssima e indiferente visita de Lutero. Infiel aos exercícios espirituais, orgulhoso e cada vez mais sensual, Lutero persuadiu-se da impossibilidade de cumprir os mandamentos, da impotência humana contra a concupiscência e da impraticabilidade das boas obras. Confundindo com o pecado original a concupiscência, que dele é apenas efeito remanescente após o batismo, procurou Lutero achar nas Escrituras um meio de justificação para a criatura humana, e julgou encontrá-la no símile evangélico da galinha que abriga os pintainhos. Assim, negando mesmo o livre-arbítrio e declarando más todas as ações humanas, Lutero fabricou uma justificação exterior que o homem consegue pela fé fiducial, isto é, pela confiança de que Jesus Cristo lhe aplica seus merecimentos. E para fundamentar esses erros, Lutero apresentou o texto de São Paulo aos Romanos, que diz o seguinte: arbitramur justificare hominem per fidem sine operibus legis. E fraudulentamente inseriu na sua tradução alemã per fidem solam, como se lê na Epístola de São Tiago: fides sine operibus mortua est. A fé sem obras é morta. E declarou-a epístola de palha, apócrifa, expulsa das Escrituras. Baralhando igualmente a doutrina de Santo Agostinho, sem compreender a dos outros santos padres e apaixonando-se pelas ideias de Ockham, estava Lutero já em 1515 obstinado contra as doutrinas da Igreja Católica. A questão da apostasia exterior. Ora, o incêndio já estava preparado, faltava apenas a faísca incendiária. Foi a pregação de novas indulgências em 1517, concedidas por Leão X, com o fim de se recolherem esmolas para a conclusão da Basílica de São Pedro. Lutero, conhecedor da má disposição popular relativamente às coletas, aproveitou a oportunidade para se insurgir contra a Igreja. De fato, houve abusos nessas pregações tendentes à obtenção de esmolas, embora se exigisse também confissão, comunhão, jejum e visitas às igrejas. Irmãos leigos que recolhiam dinheiro exageravam para fins pecuniários o valor das indulgências e, pelos modos, deviam infalivelmente purificar as almas do purgatório. Daí o escarnecedor dito popular: apenas ressoa o dinheiro na caixa, escapa do purgatório uma alma. Na Alemanha, concorreu para o desprestígio das indulgências o jovem príncipe Alberto de Brandemburgo, arcebispo de Magdeburgo e administrador do bispado de Halberstadt, o qual, auxiliado por financistas judeus, os banqueiros Fugger, conseguiu o bispado de Montgúncia em 1514. Apertado pelos credores, Alberto conseguiu de Leão X fosse reservado aos Fugger a metade das esmolas recolhidas. E qual foi a ocasião dessa pseudo-reforma? Bem, no sul da Alemanha foram encarregados de pregar as indulgências os padres dominicanos. Ora, entre eles e os agostinianos havia divergências quanto à simpatia para com os humanistas. Lutero, sentido, além disso, pela preferência dada ao dominicano João Tetzel, revoltou-se abertamente, aventando 95 teses contra a doutrina católica e fixando-as na porta da igreja e do castelo de Wittenberg. Provocava Tetzel a uma discussão pública. Tetzel respondeu por escrito às teses luteranas, aplaudidas geralmente por humanistas universitários. Por ordem de Leão X, o superior-geral dos agostinianos admoestou de gravidade do caso provincial Staupitz, mas Lutero permaneceu na ordem e fazia proselitismo. Houve tentativas de conciliação? Sim, houve tentativas de conciliação. Mas não quis Lutero atender ao superior-geral e até enviou ao Papa uma justificação de suas teses, protestando-lhe embora sua obediência.
Mas os escritos de amigos e adversários de Lutero precipitaram contra ele o processo eclesiástico. Citado ao tribunal romano, Lutero apadrinhou-se com Frederico, príncipe eleitor da Saxônia, e conseguiu um entendimento com o cardeal Caetano, Tomás de Ivo, legado pontifício em Augsburgo. Naqueles colóquios, de nada se retratou. Abandonou furtivamente Augsburgo, deixando escrito ao legado: a leone mal informato, ad leone medius informando. E apelou para um concílio geral. Leão X expôs então uma bula à doutrina sobre as indulgências e encarregou o seu camareiro Carlos Militz de levar a Saxônia, sua pátria, bem como a rosa de ouro destinada ao eleitor Frederico. Militz tratou com Lutero como se fosse encarregado dessa missão e alcançou de Lutero a promessa de se calar se os adversários fizessem o mesmo, promessa de que, aliás, nenhum caso ia fazer. Apareceu infelizmente em cena o teólogo Dr. John Mayer, de Erck, vice-chanceler da Universidade de Ingolstadt, e publicou nos Obelische a refutação dos erros luteranos. André Karlstadt, professor de Lutero, ajudou a compor os Asterische, defesa luterana em linguagem grosseira e ofensiva ao Dr. Eck. Não obstante, aceitou este um colóquio público em que pudesse convencer Lutero de seus erros. Para esse fim, em 1519, se realizou por 3 semanas a célebre disputa de Leipzig, em que Eck, como irresistível lógica, suplantou Karlstadt e Lutero, portando-se este como um louco na linguagem e na fuga. A vitória de Eck foi reconhecida pelos presentes e por várias universidades, mas destas nem todas se pronunciaram imediatamente, visto que Melanchthon, para salvar Lutero, adulterou em seus escritos os acontecimentos de Leipzig e os méritos de Eck. Daí se precipitou a ruptura definitiva. As informações exatas de Eck, chamado a Roma, as quais confirmaram a refutação escolástica apresentada já em 1518 pelo dominicano Silvestre Prieiras, mestre de Sacro Palácio, levaram Leão X a publicar a ponderada apostólica bula Exsurge Domine, em que, condenando 41 das proposições de Lutero, declarava-o excomungado, se dentro de 60 dias não se retratasse, ou seja, até 15 de junho de 1520. Foram encarregados Eck, o cardeal Aleandro e Caraccioli de levarem a bula à Alemanha. Nem todos os bispos e universidades tiveram ânimo de publicar o documento pontifício, não por o julgar inconveniente, mas por receio da fúria dos humanistas e dos universitários. O príncipe eleitor da Saxônia proibiu a publicação da bula em seu território. Aos 10 de dezembro de 1520, Lutero queimou-a publicamente em Wittenberg, juntamente com os livros de direito canônico. Esgotados então os 60 dias do prazo, só restava ao Papa declarar Lutero definitivamente excomungado. Foi o que fez Leão X em janeiro de 1521 pela bula Decet Romano Pontificem. A excomunhão se estendia aos partidários de Lutero, mas a bula dava amplos poderes para estes serem absolvidos, menos os 4 chefes, cuja absolvição ficava reservada a Roma. 2 se submeteram, porém Lutero e Hutten se obstinaram. Daí acontece a dieta de Worms, ou Worms. Pela excomunhão, Lutero devia ser também proscrito, mas não foi, devido a ser auxiliado pelo príncipe Frederico e a ter Carlos V a atenção voltada para os inimigos no exterior. Foi então de Roma, 1521, o cardeal Aleandro para exigir a proscrição de Lutero. Os príncipes se prontificaram, exceto Frederico, que pediu se ouvisse mais uma vez o heresiarca. Citaram-no para Worms. Compareceu escoltado por partidários e 250 homens armados. Ganhou novos adeptos pela importância que lhe davam os príncipes, admitindo-o em sua assembleia. Mostrou-se tímido quando lhe perguntaram oficialmente o autor dos erros contidos neste livro. Ele respondeu sim.
Sustentas o que dizes neles? Ele respondeu, quero 2 dias para pensar. No dia seguinte, contando já com o apoio dos príncipes, declarou que não se retratava e que não se submetia nem ao Papa nem aos concílios, pois que estes já haviam errado. O imperador publicou então o Edito de Worms, a que proscrevia Lutero e mandava queimar-lhes os livros, bem como proibia a expansão de suas doutrinas. Agindo contra o decreto do Edito de Worms, Frederico fez transportar Lutero por cavaleiros mascarados para o castelo de Waldburgo, na Turíngia, onde permaneceu 10 anos, correspondendo-se com os partidários sob pseudônimo de Cavaleiro Jorge. Em Wartburg, que Lutero chamava de sua Patmos, escreveu livros de polêmica e a tradução da Bíblia, enquanto Melanchthon sistematizava a teologia protestante. Carlos V, sempre ocupado com guerras, não fez cumprir o Edito de Worms, embora houvesse afirmado que sacrificaria a coroa e vida para manter a religião e extirpar a heresia. Principiaram nessa época o êxodo dos claustros e os casamentos dos ex-monges relaxados. Karlstadt introduziu a nova missa e a comunhão sobre as 2 espécies. Há também a questão do casamento de Lutero. Lutero não cessava de elogiar os apóstatas, impelia os sacerdotes ao casamento, o que pretendeu até do arcebispo de Mungúncia. Já antes de despir o hábito, com que ficara até 1524, Lutero vivia escandalosamente, não querendo, entretanto, casar com nenhuma das ex-monjas, talvez para não contrariar o seu protetor Frederico da Saxônia. Este morreu, porém, em 1525, quando, desde 2 anos, Catarina de Bora, uma das ex-beneditinas raptadas por Colpe, teimava em não aceitar outro esposo senão o próprio Lutero. O contrato matrimonial se realizou em 13 de junho de 1525, em Wittenberg, perante o pastor Bugenhagen. Agora nós vamos ter uma ideia do luteranismo na Alemanha. Vários fatores concorreram para a propagação do luteranismo na Alemanha, entre as quais a corrupção dos sacerdotes, a cobiça dos príncipes pelos bens eclesiásticos e a facilidade da doutrina menos exigente que a do catolicismo. A expansão do luteranismo na Saxônia. Bem, muito fácil era aí implantar-se o luteranismo, já porque muitos monges haviam deixado o claustro em Magdeburgo, Erfurt, Wittenberg, Nuremberg. Já porque o eleitor Frederico era amigo de Lutero, embora não consentisse oficialmente na reforma luterana de seu território. Sucedeu-lhe João Frederico, seu irmão, junto do qual Lutero trabalhou eficazmente para que a Saxônia aceitasse a religião reformada. Sob o pretexto jurídico cuius regio ilius et religio, em 1527, 2 juristas e um teólogo protestantes introduziram na Saxônia novo culto divino. Esses visitadores instituídos por Lutero tinham a missão de regulamentar o culto e a doutrina e denunciar à autoridade secular os católicos recalcitrantes. Para orientá-los, Melanchthon escreveu uma instrução aos visitadores e Lutero 2 catecismos. E na Prússia? Bem, os cavaleiros da ordem teutônica haviam convertido os povos da Livônia. Por isso receberam do Papa a incumbência de governarem o ducado da Prússia e Livônia. O cavaleiro Joaquim, governador da Prússia, procurou obter do arcebispo Alberto de Brandemburgo, grão-mestre da ordem, alguma proteção militar contra os povos invasores vizinhos da Polônia. Como o infeliz arcebispo já houvesse apostatado, aproveitou o ensejo para uma aproximação e colóquio de Lutero com o governador Joaquim, donde resultou resolver este implantar o luteranismo na Prússia, e logo o executou. No ducado de Hesse, Filipe, landgrave de Hesse, implantou o luteranismo à força em 1526, expulsando do país todos os padres que não se acomodassem à nova doutrina pregada por Lamberto, franciscano apóstata de Avignon. E agora a morte de Lutero.
O Concílio de Trento começou em 1º de dezembro de 1545 e Lutero morreu em 1546. Seus últimos anos foram atormentados pelas divergências das seitas. Morreu quase repentinamente em Eisleben durante a noite. Estava calmo, embora durante os últimos anos tivesse, segundo dizia ele, que combater muito contra o demônio. É falso ter ele se enforcado na cama. Depois da refeição, na qual ainda se serviu muito bem, sentiu-se mal e teve o primeiro ataque. Depois, como estivesse melhor, dispensou a companhia que tinha. Pela madrugada piorou, chamou os seus pela aurora e morreu de apoplexia, confirmando sempre sua doutrina. E é falso, segundo o pastor protestante que se achava presente, ter morrido blasfemando e com horríveis convulsões. Essa morte, pelo menos aparentemente calma, terá sido fruto da convicção formada à custa de tanto repetir suas falsas doutrinas. Dizem uns que Lutero foi grande, e é verdade, relativamente à sua fantasia, à eloquência, aos conhecimentos bíblicos, à energia e trabalho, pois sua índole temosa o fazia empregar todas as forças numa empresa encetada. Quanto à inteligência, conhecimentos dogmáticos, segurança na doutrina, era muito pequeno, ilógico e incoerente. Teimoso, fraco e orgulhoso com relação à vontade. Comia e bebia demasiado, era desleal, mentiroso, ímprobo. Bastava lembrar o consentimento dado a sério na bigamia do Landgrave de Hesse. Quando mais tarde se viu descoberto, declarou ser por brinquedo e não a sério que tinha dado tal aprovação. Perverso como alguns o fazem, não o era. Sua maldade era mais por orgulho e anormalidade. E agora nós vamos falar sobre o zwinglianismo. Na Suíça alemã, quem implantou o protestantismo foi o suíço Ulrico Zwinglio. Havia estudado literatura, humanidades e teologia em Basileia, Berna e Viena. Era pároco de Glaris, de onde expulsaram por causa de seus costumes dissolutos. Como cura da Catedral de Zurich, pregou a primeira vez em 1º de janeiro de 1519. Quando na Suíça o franciscano Sanson publicou as Fatais Indulgências, em 1552, Zwinglio inspirou-se nos escritos de Lutero e atacou o jejum e a abstinência. O bispo de Constança escreveu uma pastoral para dissuadir o povo de Zurich de seguir Zwinglio, mas não conseguiu impedir que se espalhassem os seus erros. Zwinglio investiu ainda contra o modo de se distribuir a Sagrada Comunhão sob uma única espécie, contra a adoração à hóstia, as procissões, o culto às imagens, a missa, etc. Em resumo, a reforma na Suíça teve as mesmas causas e seguiu a mesma marcha como na Alemanha. Quais são as causas? Bem, podemos enumerar algumas, como, por exemplo, os maus clérigos, embora os bispos fossem bons, a cobiça dos magistrados pelos bens eclesiásticos. Zurich tornou-se o refúgio dos criminosos. E a marcha? Bem, a marcha desse processo todo foram as disputas, casamento dos ministros, dos clérigos, confiscos dos bens, 15 dias de roubo, introdução pública da doutrina. A direta de Lucerna nada alcançou, tampouco a disputa de Constança. Em certos cantões entraram também os rebatizadores. Em outros, muitos monges apostataram. Enfim, na guerra de 1531, foram desbaratados os zwinglianos e perdeu Zwinglio com Gáudio de Lutero. Houve então a dieta de Zurich, em que se prometeu a oposição à seita, sendo assim vitorioso Dr. Eck, graças à resistência nos cantões católicos. E a famosa noite de São Bartolomeu? Bem, pelo casamento de Henrique de Navarra, que era da casa de Bourbon, com a filha de Catarina de Médicis, Margarida de Valois, irmã de Carlos IX, apareceu haver-se feito as pazes entre Bourbons e Valois. Mas, com os Bourbons, entrou na corte o almirante Coligny, cuja preponderante influência sobre Carlos IX ia substituindo a dos Guise.
Catarina, rainha-mãe, temia Coligny e por isso queria subtrair esta influência. Coligny, por sua vez, procurava libertar da dependência materna por julgar que era Catarina quem impedia a guerra contra a Espanha. Para se livrar de Coligny, Catarina tentou matá-lo em 22 de agosto de 1572. Fracassou, porém, o plano e os huguenotes ficaram raivosos em extremo. Pelo que os soldados da rainha caíram sobre os calvinistas na noite do dia 23, festa de São Bartolomeu, mataram Coligny e os outros chefes e fizeram umas 4.000 vítimas. Essa carnificina recai toda sobre a política da corte e não sobre a igreja. É verdade que Gregório XIII cantou um Te Deum quando soube da vitória e da inutilidade da conjuração contra a vida do rei. Quando, porém, depois do Papa soube das circunstâncias verdadeiras, indignou-se contra a notícia de Carlos IX. Poucos dias depois começou a Quarta Guerra Religiosa. E o Edito de Nantes? Bem, com Henrique IV passou o cetro da França à casa dos Bourbons, cujo primeiro reinante não agradou nem aos huguenotes nem aos católicos. Aqueles huguenotes estavam descontentes por Henrique IV ter se convertido para ser rei, e estes por ele proteger os protestantes, publicando o Edito de Nantes em 1598. Nesse Edito de Nantes, as concessões feitas aos católicos eram poucas. Mesmo assim, desagradavam aos protestantes que pretendiam um domínio absoluto. Impossibilitado de satisfazer a todos, apesar de suas boas qualidades, apreciadas pelo povo, morreu Henrique IV, apunhalado pelo fanático Ravaillac. Após a regência de Maria de Médicis, durante a minoridade de Luís XIII, governou este, cujo ministro, o cardeal Richelieu, retirou alguns direitos e privilégios aos huguenotes, os quais um ano antes havia destruído igrejas, matando sacerdotes e bispos. Ligaram-se então os huguenotes com os protestantes do estrangeiro e formaram um partido organizado que pegou em armas. Daí seguiu-se uma série de batalhas e guerras com êxito diferente, até que, depois de 7 anos, foi tomada aos huguenotes a principal fortaleza, em La Rochelle, e eles se renderam. Entretanto, começou o clero a trabalhar para ver se reconduzia os huguenotes ao catolicismo. Muitos chegaram a se converter, devido ao grande zelo, por parte do zelo, de São Francisco de Sales e de São Vicente de Paulo. A Luís XIII seguiu Luís XIV. Cônscio de que a grandeza e poder da França dependiam quase só da unidade religiosa, procurou que todos abraçassem o catolicismo. Para o alcançar, ele estabeleceu as missões e deu privilégios aos convertidos, proibindo ao mesmo tempo passar-se ao protestantismo. O ministro da guerra, com outras disposições sobre o serviço militar, duplo aos protestantes, simples aos católicos e ainda mais simples aos convertidos, também alcançou bons resultados. Finalmente, o rei levantou o Edito de Nantes, que antes de favorecer aos protestantes. Nessas medidas, não teve parte alguma o episcopado e o clero francês. Muitos se converteram, muitíssimos emigraram para a Alemanha, Holanda, Inglaterra e Suíça, talvez em número superior a 200.000 pessoas. Depois da morte de Luís XIV, os negócios contra os protestantes ficaram parados, porém estes já não eram poderosos. Luís XVI, em 1787, concedeu outra vez aos protestantes os direitos dos demais súditos. E aqui então nós terminamos essa parte que vai do século XVI ao XVII. E agora, na próxima aula, a quinta aula, nós vamos para a sexta parte, o sexto bloco desse nosso curso de História da Igreja, que pega do século XVII até o século XVI. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal, nos conduza à vida eterna. Amém.